Hoje nós iremos contar a história de Jack Ma. Ele é fundador do Alibaba, do Alipay, do AliExpress, é o empreendedor mais rico da China e, segundo a Forbes, a sua fortuna está avaliada em 65 bilhões e meio de dólares. Jack Ma nasceu numa família pobre no país comunista e mais populoso do mundo, a China, na cidade de Hangzhou, no dia 10 de setembro de 1964. Ele é filho de Malafai Kuenkai, dois artistas da área musical, e tem uma irmã e um irmão. Jack cita que, apesar da família ter passado por alguns apertos financeiros, eles eram bem unidos e muito felizes. Aos 12 anos de idade, por influência de um professor, ele se apaixonou pelo inglês e começou a estudar a língua. Para praticar, ele saía da casa dele todos os dias às 5 horas da manhã, pedalando por 40 minutos até o principal hotel da cidade, que é conhecido por seus pontos turísticos, e procurava por turistas que ensinassem inglês em troca dele ser o guia turístico para apresentar a cidade. Os turistas, em grande parte americanos, não só ensinavam inglês, mas também a cultura, os costumes, que era diferente do que Jeff aprendia na escola ou com os pais. Ele diz que era como uma evolução cultural e ele ensinava os seus costumes chineses e os turistas ensinavam os deles. Foi nessa época que um turista lhe sugeriu o nome Jack para ficar mais fácil a pronúncia em inglês. Inclusive é até importante frisar que ele é conhecido como Jack Ma, mas o nome de nascimento dele é Ma-yun. Esse turista sugeriu o nome Jack e ele gostou da ideia e acabou aderindo para facilitar a comunicação e o contato que ele tinha com os turistas. Já rapaz, ele tinha o desejo de ser professor de inglês e por 3 anos ele tentou entrar na universidade, mas foi rejeitado em todas, só na 4ª tentativa que veio a aprovação. E é interessante falar que essa não foi a primeira experiência dele de rejeição e reprovação no ambiente escolar. Na infância, ele foi reprovado 2 vezes no teste de escola primária e, como na sua cidade só existia uma escola de ensino médio, para entrar ele precisava prestar um exame e ele foi reprovado 3 vezes. Em uma entrevista falando sobre isso, o Jack Ma diz que quando a pessoa é reprovada tantas vezes, ela começa a aceitar que não é tão boa quanto pensa e se conforma com isso. No entanto, ele não se importava e vida que segue. Mas beleza, ele se formou no ensino médio, na 4ª tentativa ele conseguiu entrar na faculdade e começou a procurar algum trabalho para fazer uma grana. Quando começou a procurar emprego, ele foi negado em diversas vagas. Ele diz que já foi rejeitado em mais de 30 entrevistas de emprego. Certa vez abriu um KFC em sua cidade, ele se animou porque tinha muitas vagas, ele concorreu com 24 pessoas, 23 delas conseguiram a vaga e somente ele foi rejeitado. Ele se candidatou para ser policial e foi rejeitado. Ser descartado ou rejeitado era uma rotina para Jack. E nessa trajetória toda, ele já se inscreveu em Harvard 10 vezes e foi reprovado em todas elas. Então, quando você faz uma linha do tempo na vida do Jack, de adolescente até a vida adulta, ele era reprovado e rejeitado com muita frequência. E mesmo assim, ele não se abalava mentalmente. Isso comprova também que, cara, desde o início da história dele, ele tinha uma resiliência fora do normal. Jack Ma se formou na faculdade, se tornou professor de inglês e trabalhou nessa função por 5 anos. Ele era um ótimo professor e estava caminhando para ter uma carreira muito boa, mas ele resolveu aproveitar de outra maneira o conhecimento que ele possuía no inglês. E em 1994, ele fundou a sua primeira empresa, que é a Rebel Translation Agency, que fornecia o serviço de tradução do inglês. A empresa não estava indo muito bem e em 1995 ele viajou para os Estados Unidos juntamente com uma delegação de comércio do exterior para ser o intérprete desses caras. E nessa viagem ele teve o primeiro contato com a internet, que era uma grande novidade na época, e ele ficou fascinado com tudo que ela oferecia. Ele fez algumas pesquisas lá,
online e ficou surpreso, pois não tinha quase nada sobre a China. Praticamente não tinha informação nenhuma sobre o seu país na internet. Sabendo disso, Jack ficou muito entusiasmado porque ele achou que a internet iria revolucionar o mundo e ele queria participar de tudo isso. Então, quando ele voltou para a China depois desse trabalho, depois daquela experiência com a internet, ele percebeu que aquilo poderia ser uma grande oportunidade de negócio. Então ele fez uma reunião com 24 pessoas para apresentar esse mundo novo da internet, mas 23 deles não acreditaram que poderia dar certo e nem entenderam nada também do que ele dizia. Depois dessa reunião, ele chamou o único amigo que acreditou na ideia dele, conseguiu $2.000 emprestado e com a ajuda de alguns americanos ele criou um site improvisado chamado China Yellow Pages e mesmo sem experiência e sem conhecer nada a respeito de tecnologia ou computador, eles conseguiram e colocaram esse site no ar. Em menos de 12 horas depois de ir ao ar, ele começou a receber várias solicitações de investidores querendo ter informações sobre a China e sobre ele. Depois de mais ou menos um ano, Jack se juntou à China Telecom, que era uma empresa estatal da época, pensando que eles ajudariam a turbinar o negócio. No entanto, nada deu certo, eles trouxeram uma burocracia muito rígida, o Jack perdeu toda a autoridade na empresa e resolveu sair e perdeu o negócio. Com isso, Jack foi para Pequim para trabalhar no Ministério do Comércio Exterior, mas com a intenção de obter mais informações, achando que o governo iria promover a internet. Ele fez um contrato para trabalhar 14 meses em meio período, mas lá dentro ele percebeu que o governo não iria promover a internet do jeito que ele pensava, porque na cabeça dele a internet serviria para desenvolver as pessoas para o negócio, mas não era aquilo que o governo naquele momento queria fazer. Eles queriam usar a internet, mas ao mesmo tempo eles queriam administrar o controle sobre os usuários. Assim, com o governo tendo essa filosofia diferente, o Jack viu que não ia funcionar, saiu de Pequim e voltou para sua cidade. Jack estava com 35 anos, mas continuou projetando a criação do seu próprio site no segmento de comércio eletrônico e foi conhecendo os conceitos de compra online. E foi assim que no dia 21 de fevereiro de 1999, ele se reuniu com 15 pessoas em seu apartamento numa reunião, onde ele ficou falando cerca de umas 2 horas sobre a visão de criar um site chamado Alibaba, que poderia vender para o mundo todo, onde principalmente os pequenos produtores poderiam vender para qualquer pessoa. É muito curioso e interessante a mentalidade, a ambição do Jack, porque desde o momento que ele conheceu a internet em 1995, ele ficou totalmente convencido de que teria um negócio online, que isso era o futuro e que isso daria muito resultado. E de fato, ele era um visionário mesmo, pois nessa reunião de 1999, ele já projetava a oferta pública de ações da Alibaba que ainda nem estava aberto. Hoje ele vê o vídeo dessa reunião que foi gravado e ele dá risada da ousadia, mas ele fica feliz de ter registrado isso para provar que a persistência é muito importante no empreendedorismo. Nessa reunião, mesmo com a maioria das pessoas achando que o Jack era um cara totalmente louco, tamanha ambição com que ele falava, aprovaram a ideia dele e o grupo que estava naquela sala levantou $60 mil e montou um negócio. Assim nasceu a empresa Alibaba. Trabalhavam cerca de mais ou menos umas 20 pessoas no apartamento do Jack e os primeiros 3 anos foi um desastre. Era zero a receita porque não tinha um modelo de negócio e no geral as pessoas da China ainda não acreditavam na internet e muito menos em comércio online. A real é que eles tinham a visão, mas não sabiam exatamente como fazer. E nesse cenário, em 2002, o Jack Ma conseguiu um grande investidor e uma pessoa com muita experiência que tinha trabalhado nessa área. Essa pessoa enumerou onde estavam todas as falhas da empresa e disse que se tratava de sistema, pessoas, profissionalismo e treinamento. Assim, Jack Ma pegou no ano de 2002, 2003 e 2004 e passou a dar um treinamento para todo o pessoal abordando todas as falhas. Dessa forma, a empresa passou a ter mais gestores líderes do que as outras no ramo, as coisas começaram a melhorar e o negócio começou a crescer muito, pois se focou mais na visão
nos valores e nos clientes. Hoje, o Alibaba é a maior empresa de comércio eletrônico da China e uma das maiores varejistas do mundo. Ela é responsável por 60% do volume de entregas da China e tem mais de 250 milhões de compradores ativos no país. Mas o grupo é muito mais que isso. Através do Alibaba, formou-se outras empresas de inteligência artificial, pagamentos, computação na nuvem e até serviços de entretenimento. Quando Jack Ma abriu o Alipay, uma plataforma semelhante ao PayPal, disseram que aquela ideia era a mais estúpida que ele já tinha tido, mas a empresa deu certo e hoje está com média de 1 bilhão de usuários. Além do Alibaba, do Alipay, o Jack Ma tem várias empresas que fazem parte do grupo. Ele também possui vários empreendimentos imobiliários na Europa e adquiriu um dos maiores times de futebol da China, que é o Guangzhou Evergrande, que inclusive tem vários brasileiros jogando por esse clube e já teve o Felipão como técnico. Hoje o Jack Ma reveza a posição de homem mais rico da China, com uma fortuna estimada pela Forbes em 65 bilhões e meio de dólares, e sem dúvida esse cara é um dos maiores empreendedores da nossa geração. Se você gostou do vídeo, deixa um like e me fala aqui nos comentários qual empreendedor ou empresa que você quer ver a história aqui no Negócio Pleno. Ficamos por aqui, até a próxima e tchau!